Vamos então dar continuidade à resolução de exercícios. Agora tenho aqui para vos mostrar o exercício 62, que nos diz que para considerarmos um tubo de Venturi, como se mostra na figura, e que tem uma saída livre para a atmosfera que está a jusante, e ligado a uma conduta de alimentação, a água, que está a montante, dotada de uma válvula que regula o caudal. Muito bem. Supondo uniformes as distribuições de velocidade nas secções transversais e que a perda de carga jusante do estreitamento vale 0,1 da altura cinética, em que V1 é a velocidade na zona estreita, pedem-nos para determinar, a linha A, a altura piezométrica no eixo do estrangulamento, quando o caudal for de 0,6 litros por segundo, e, na linha B, o menor caudal com que ocorre cavitação no eixo do estrangulamento. Portanto, nós vamos aqui, antes de começarmos a fazer a análise, vamos fazer uma pequena observação sobre a figura, ok? A figura que aqui está representa um Venturi. Um Venturi é um equipamento de medida que foi comumente desenvolvido e depois aplicado às instalações industriais e que serve essencialmente para medir caudais. Okay? Nós, como é que medimos os caudais? Através da diferença de pressão. Isto é algo muito recorrente em mecânica dos fluidos. Temos equipamentos perfeitamente conhecidos, com este tipo de características ou outros, que são-nos dados por fabricantes e que depois permitem-nos determinar, em condições normais de escoamento, o caudal em escoamento. Ora, no caso particular que aqui temos, este caudal já nos é dado e, portanto, é um pouco a inversão do tipo de conceito da utilização destes equipamentos. Mas vamos então prosseguir e agora a olhar e observar melhor a figura. Nós temos aqui uma zona com uma inclinação comparativamente a esta maior, não é? Portanto, nós temos aqui um equipamento que nos mostra, ao fim e ao cabo, uma zona estreita, depois uma zona convergente e uma zona divergente, em que nós agora devemos analisar isto sob o ponto de vista do escoamento. Ora, o escoamento do fluido, se nós imaginarmos de que forma é que ele deverá ocorrer, devemos pensar naquilo que será melhor para as linhas de corrente que o fluido traz. Portanto, o fluido vem perfeitamente desenvolvido e chega a uma secção em que vai sofrer um estrangulamento, ao fim e ao cabo. E o que será melhor para ele? Em termos de reposição das suas condições, não é? Porque nós queremos que ele passe o acessório, mas que após o acessório volte a estar nas condições anteriores. Então vamos pensar um bocadinho sobre isto. É melhor que o escoamento, por exemplo, ocorresse da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bom, vamos analisar sob o ponto de vista funcional. Se ele ocorresse da esquerda para a direita, que é aquilo que nós estamos classicamente habituados a ver, nós iríamos ter então o fluido, imaginem aqui uma linha de corrente, ok? Perfeitamente aqui a acompanhar. Depois aqui a aresta nem era muito pronunciada, ele conseguiria, visto que vinha já a tentar ser comprimido, né? Portanto, aderia aqui à superfície, mas como aqui iria ter uma superfície bastante mais pronunciada em termos de inclinação, aquilo que possivelmente lhe iria ocorrer era um descolamento e só aqui voltaria a aderir à superfície. E, portanto, teríamos aqui uma zona com torrilhões, por exemplo, a formarem-se. Ora, isto seria prejudicial depois para o próprio desenvolvimento. Poderíamos ter um escoamento a jusante completamente diferente. E, portanto, com base nesta explicação, como é óbvio, nós chegamos à conclusão que o escoamento ter-se-á que fazer da direita para a esquerda por questões meramente de melhoramento e de reposição das condições iniciais de escoamento. Se reparem, o fluido aqui adere facilmente e depois aqui, em vez de sofrer um descolamento, aquilo que lhe aparece à frente é uma superfície divergente, mas suavizada, que lhe vai permitir aderir
o máximo possível a esta superfície, minimizando o tal impacto que referi há bocado. Bom, posto isto, vamos então debruçar-nos sobre a análise do problema. Nós já temos aqui a equação de Bernoulli à nossa espera. Reparem, a energia do ponto 2 menos a energia do ponto 1 será igual às perdas de carga que acontecem de 2 para 1, não é? Neste caso. E, portanto, nós aquilo que temos aqui é a nossa equação de Bernoulli. Okay? Bom, a seguir vamos desenvolver esta mesma equação. Chegamos à conclusão então que temos aqui o desenvolvimento da equação, a altura piezométrica, a cota geométrica, a altura cinética e depois o mesmo para o ponto 1 e depois as nossas perdas de carga. Isto tudo com base nos dados que nos foram fornecidos no enunciado. Então, que conclusões é que eu daqui posso retirar? Primeiro, ele diz-nos que vai descarregar, estão a ver, com saída livre para a atmosfera, a jusante. Portanto, significa que a nossa pressão será igual a zero, portanto, porque estamos a fazer os cálculos em termos relativos, e neste caso a pressão atmosférica é igual a zero. Portanto, nós podemos chegar aqui e simplificar o nosso termo da P2. Depois, a conduta está na posição horizontal, o que significa que Z1 e Z2 são idênticos e, seja qual for o seu valor, podemos chegar aqui e simplificar, ok? Um com o outro. Portanto, chegamos à conclusão que necessitamos de determinar V2 e V1 para determinar aquilo que nos é pedido, que é a pressão, a altura piezométrica, desculpem, do ponto 1, que é nesta secção aqui do estreitamento. Portanto, aquilo que nos estão a pedir é para determinarmos P1 sobre γ. Ora, coloquei já aqui o cálculos auxiliares de V1 e V2 e vemos que será o caudal, que nos é dado, 0,6 litros por segundo, temos que passar para metros cúbicos por segundo. Vamos dividir pela área. Okay? Obtemos então que a velocidade em 1 é 7,64 metros por segundo e, fazendo cálculos semelhantes para V2, a velocidade é de 0,48. Ora, isto está de acordo com aquilo que pensamos que poderia acontecer? Está. Portanto, nós temos um estreitamento, aquilo que vai acontecer é um aumento da velocidade. O que é que vai acontecer a seguir? Um aumento ou uma diminuição da pressão? Okay? Se a velocidade aumenta, a pressão vai diminuir. E, portanto, nós aqui, para o cálculo, estamos à espera de obter um valor abaixo de P2. Okay? Abaixo de P2 tem que ser um valor negativo. Ok, e se calhar é isso que realmente vamos obter. Ora, resolvendo a equação, aquilo que eu já fiz aqui o cálculo, e aquilo que se obtém é o valor de menos 2,67 metros. Portanto, de acordo com a análise que acabamos de fazer. Correto? Bom, a linha A fica então aqui resolvida e agora podemos passar para a linha B. Para a resolução da linha B, nós temos que entender, primeiro de tudo, o que significa a cavitação. Ora, a cavitação, como vocês viram nas aulas teóricas, nem mais nem menos do que a vaporização do fluido que está em escoamento, através do quê? De ter-se alcançado ou de ter ultrapassado a tensão de vaporização ou a tensão de mudança de fase, não é? A tensão de saturação. Se nós analisarmos isto sob o ponto de vista termodinâmico, era assim que a gente descreveu. E, portanto, esta pressão que estamos aqui a falar, nós sabemos que é a pressão a partir da qual há uma mudança de fase. E a cavitação não é mais nem menos do que o aparecimento destas bolhas no escoamento. E estas bolhas são a tal vaporização do fluido que estava em escoamento. Ora, isto é prejudicial, não se esqueçam que isto é prejudicial ao escoamento, e se tivermos equipamentos do tipo turbinas ou bombas a seguir, isto pode realmente ser dramático, porque vai danificar o mesmo equipamento. Então, nós vamos agora escrever a equação que nos vai permitir
determinar isto que aqui está. Vamos recorrer à ideia também que está subjacente ao teorema de Bernoulli e perceber que aquilo que nós temos, eu vou tentar aqui aproveitar a equação, está bem? Equação de Bernoulli, que tínhamos aplicado, só que agora depois vamos, como é óbvio, adaptá-la àquilo que queremos aqui determinar. Portanto, nós queremos determinar em que condições é que aparece então a cavitação. E, portanto, nós podemos aqui referir, eu vou pôr a tensão de vapor, está bem? Portanto, aqui representada. Tensão de vapor sobre o nosso gama, portanto, mais, reparem, não vou estar aqui já com a cota geométrica, porque não me interessa. Depois, aquilo que tenho é V1 ao quadrado sobre 2G, certo? Porque é ali que vai ocorrer uma depressão e eu não quero que se alcance um valor inferior a este valor da vaporização. Bom, isto vai estar a descarregar para a atmosfera, como nós tínhamos indicado, e portanto aquilo que vamos ter aqui é apenas V2, está certo? Eu só estou a aproveitar a equação e estou a escrever daquilo que nós normalmente estamos habituados, que é o 1 menos o 2, está certo? E isto é igual então à nossa perda de carga de 0,1 V1 ao quadrado sobre 2G. Correto? Tudo bem até aqui? Espero que sim. Vamos dar continuidade e aquilo que podemos dizer é que então, no nosso caso, o nosso P1 será igual ao nosso TV, está certo? Portanto, é só para também nos situarmos. O nosso P2 continua a ser igual a 0, certo? Só para também estar aqui isto situado. E o Z1 é igual ao Z2 e daqui a simplificação que fizemos ali na expressão. Ora, desta forma, nós podemos então agora resolver isto. Vou aproveitar mais uma vez a expressão para isto se tornar mais fácil de escrever. E nós vamos ter então, acho que para nós torna-se viável que a gente chegue aqui e perceba que este vai para o lado de lá com um valor positivo, não é? E depois, em vez de termos 0,1, como é óbvio, o outro que estava negativo vai nos dar então menos 0,9 V1 ao quadrado sobre 2G. Bom, neste momento, vocês reparem que temos todas as condições para conseguir determinar em que condições é que isto vai aparecer, não é? Em que condições é que isto vai ocorrer. E, portanto, nós sabemos o caudal, sabemos qual é que é... desculpem, o caudal é aquilo que nós queremos determinar e, portanto, nós podemos relacionar o V1 e o V2, visto que é agora a relação que existe entre os dois, não é? E, portanto, eu até vou aproveitar aqui a expressão e desenvolvê-la, ficando aqui. Vou pôr o 1 sobre 2G em evidência, talvez fique mais claro. Portanto, aqui 1 e aqui o 2G, tá certo? E agora vamos ficar, então, com a nossa subtração. Reparem, eu vou aproveitar aquilo que temos aqui escrito e sabemos nós que o V1 é igual a caudal sobre A1, portanto, é só agora simplificarmos. Onde está V2 ao quadrado ficará caudal ao quadrado sobre A2 ao quadrado. Ok, e aqui terá que ser o nosso A2 ao quadrado, né?
Eu vou só aproveitar aqui isto para depois substituir por A2, está bem? Só mesmo uma questão de escrita. E aquilo que acabei aqui de fazer, vamos aproveitar, ficará caudal ao quadrado, só que agora, em vez de ser A2, é A1. Bem? Bom, daqui podemos então fazer novo cálculo auxiliar. Se reparem, este TV sobre gama, nós podemos ir à tabela, aquela que vimos em termodinâmica também poderia ser utilizado, mas as tabelas da água também aparecem e, portanto, vamos utilizar o valor. Aqui aproveitar. Em que antes vamos aqui só indicar para temperatura da água, por exemplo, de 20 graus, o nosso TV seria na ordem de 2330 Pascal. E, portanto, agora já podemos substituir aqui, dividido por 9810, que é o peso específico da água, obtemos o valor de 0,24, okay? Metro. Bom, já temos então este valor, só que isto está em pressão, como é óbvio, pressão absoluta. Nós temos que agora converter para relativa, okay? Porque temos vindo a fazer os cálculos todos em pressão relativa. E, portanto, se estiverem recordados, o nosso TV sobre gama será então os 0,24 e a pressão atmosférica de 101.325 a dividir por 9.810 vai dar 10,33. Okay? Portanto, o valor final será de menos 10,09 metros. Desta forma temos então a nossa altura de saturação de menos 10,09 e podemos agora substituir na equação anterior, em que vamos obter depois agora o nosso caudal é igual ao valor que temos também aqui na solução de 1,16 ou, se quisermos, 0,16 metro cúbico por segundo. E, portanto, isto é os tais 1,16 litros por segundo e obtivemos assim então qual foi o caudal, como diz o enunciado, não é? Portanto, aquilo que queremos, o menor caudal com que ocorre cavitação no eixo de estrangulamento. Caudal mínimo para que não ocorra cavitação. Bom, espero que tenham gostado da aula. Obrigado.